pessoal, hoje vou mostrar para vocês uma fruta da família das sapotáceas que nós encontramos na floresta virgem aqui do Rio de Janeiro, né? Floresta ombrófila densa, no entorno da Baía de Guanabara. São frutos bem grandes, até maiores que esses, já encontramos. Frutos oblados, né? Quer dizer, bem achatados, ó, como um cambucá, por exemplo, né? Só que o cambucá é de outra família, da família das mirtáceas, a Pliniaedulis. Essa aqui é uma sapotácea, uma espécie de poltéria. O nome que o pessoal chama ela é Guapeba cambucá, outros chamam de abil cambucá, porque, como vocês vão ver, ela se parece muito com o abil em termos de polpa e tem o formato de um cambucá, quer dizer, o diâmetro dele é bem maior do que a altura, né? Então isso dá essa aparência achatada, oblada, né, a esse fruto. Outra característica é que a casca dele não é lisa, como por exemplo a casca do abil, né, que é a Polteria caimito, uma planta bem conhecida. Ela é estriada, ela tem essas linhas aqui, como o cambucá tem também. Então essa é mais uma característica do fruto que remete ao cambucá Pliniaedulis, da família Mirtácea. Vou repousar esse fruto aqui, vamos pegar o outro para ver se tem alguma diferença marcante entre um fruto e outro. Sempre bom ver mais de um fruto, né? Mesma coisa, né? As estrias, né? No sentido longitudinal do fruto, né? A superfície não é perfeitamente lisa, não tem pelos, quer dizer, é glabra. Aqui é o ápice, né, onde tem a inserção do cabinho, né, do pedicelo. E aqui é o ápice do fruto. Essas aqui são as sementes. Semente característica, bem característica de Polteria, né? É uma semente lisa, né, marrom escuro, né? Diversos tons de marrom tem as sementes das Polterias. Essa aqui, ela é alongada, né, e tem o ápice, as pontas, né, arredondado, ó, de perfil. E essa parte branca em sapotáceas é chamada de testa. Essa testa tem diferentes cores e larguras. Isso também é um caractere diagnóstico, né, que determina qual espécie de Polteria se trata, né? Então estou mostrando aqui para vocês verem como é a semente dessa espécie de Polteria, que ainda não está determinada cientificamente. Pode ser que seja uma espécie já conhecida ou até que seja uma espécie nova. A taxonomia, né, a sistemático estudo das espécies de Polteria é muito mal conhecida até os dias de hoje. Vou pegar esse fruto maior e vamos seccioná-lo, né, que nem a gente faz com o abil. Sempre se corta transversalmente o fruto, porque ele é mais fácil de comer assim e também distribui melhor os açúcares. Quando se corta assim longitudinalmente, o abil, às vezes a parte de baixo fica mais doce que a de cima. Se você cortar transversalmente, os açúcares se distribuem melhor. Eu abri o segundo fruto também, e ele está bem mais conservado do que esse aqui que eu tinha aberto inicialmente, né? Então vamos pegar, vou mostrar a polpa como é para vocês, ó. A polpa é bem solta, bem molinha, bem a feição do abil. Vou fazer aqui a degustação. Exatamente a textura do abil. O sabor também é muito parecido com o abil. Eu diria que é tão ou mais doce que o abil Polteria caimito. Muito bom. É, sem dúvida, uma das melhores Polterias silvestres aqui do Rio de Janeiro. Bem gostoso. Ao redor da semente tem uma mucilagem branca, bem gelatinosa, como algumas espécies de Polteria têm. O próprio abil, a Polteria psamophila também tem isso. Bem legal. Pegando aqui, mostrando a outra parte, ó. O látex é bem pouco só na casca. E ele tá bem saboroso, bem legal.
Então essa aqui é uma grande fruta silvestre. Ela dá uma árvore de tronco áspero. Depois eu vou botar as imagens aí das folhas. Frutos na escala, até alguns maiores que esse, para vocês verem. Então isso é uma sapotácea muito legal para quem gosta de colecionar e mesmo para quem apenas aprecia frutas doces. Bom, pessoal, agora que vocês já viram como é o fruto, como foi a degustação do Abil Cambucá, a gente vai mostrar o processo de propagação e formação de mudas dessa espécie. Inicialmente, aquelas sementes que eu acabei de mostrar, a gente coloca numa caixinha com substrato inerte. Eu gosto de usar vermiculita, mas nada impede que, por exemplo, seja fibra de coco, esfagno, etc. Então aqui nessa caixinha a gente usou vermiculita. Vamos abrir aqui para ver. Dentro da caixinha e num ambiente quente, caseiramente você pode colocar, se for no inverno, em cima da geladeira, né, que você vai ter uma fonte de calor. Qualquer lugar que mantenha uma temperatura acima de 25 graus é favorável. E as sementes, elas iniciam a germinação. Aqui é um pedaço de casca, ó. Vamos filmar de perto. Vou tentar aqui, sem quebrar as raízes, mostrar como é que é a germinação. Tá vendo? Então nesse ponto aqui eu já transfiro para alguns tubetes 50 ml. São os tubetes bem estreitinhos e pequenos, eu vou mostrar daqui a pouco. E aqui que vão sair as folhas, né? Então essas sementes já estão prontas para serem transferidas para o tubete 50 ml. Eu vou mostrar algumas já transferidas. Olha, isso aqui a gente está mostrando a segunda fase, né? São as sementes já com 2 ou 3 meses, elas germinaram. Eu tirei dali de dentro, né, daquele recipiente com vermiculita, coloquei aqui no tubete, na parte raízes para baixo, a semente aflorando a superfície aqui do substrato do tubete, e elas estão ainda com folhas flácidas, são as folhas novas, né? Conforme elas vão maturando, elas vão ficando verde escuras. Isso é uma estratégia que muitas plantas apresentam, de ter uma coloração clara, que absorve mais luz, avermelhada. Isso também as torna, entre aspas, invisíveis para o ataque de insetos. Normalmente eles preferem folhas verdes escuras. Nesse ponto elas são muito flácidas e macias, seriam presa fácil para os insetos, né? Então elas têm essa estratégia, tanto de captação de mais luz, com essa tonalidade de cor na folha, né? Quanto para se tornar menos visíveis para os insetos. As sapotáceas, como é o caso da Poulteria, né? Todas as Poulterias todas as sapotáceas, normalmente são plantas que vivem em Mata Atlântica, árvores que na fase adulta atingem até o dossel. Algumas são menores, naturalmente, essa não é das maiores, mas o fato é que as plantas juvenis, elas germinam na sombra das árvores grandes. E elas demoram, assim, sob essas condições de florestas, muitos anos para crescerem. E atingem a fase adulta, começam a frutificar quando, por exemplo, se abre uma clareira no meio da floresta, quando há um raio, ou, por exemplo, a árvore mesmo cai com a ação do vento, enfim. Assim é o ciclo na floresta. Na forma que nós fazemos no cultivo doméstico, cultivo em pomares, a gente já começa a expor a planta, conforme se desenvolve, a mais luz solar. Então, nós temos todas as sapotáceas, que na natureza são árvores imensas, com um pequeno tamanho, às vezes 2, 3 metros de altura, elas já começam a frutificar, são plantas precoces. Elas só não fazem isso na natureza porque não tem luz suficiente no meio da floresta. As mudas estão bem bacaninhas, têm aproximadamente 1 ano de idade, estão bem já lenhosas, né? Quer dizer, a madeira já se formou, não é mais aquele tecido, aqui o tecido jovem, né? Que a extremidade ainda é um tecido meio herbáceo, mas aqui já tem um tronquinho bem formado de madeira. Então são poucas mudas. Os colecionadores de sapotácea aí estão em alvoroço, porque é uma espécie interessantíssima de fruto muito saboroso
e certamente uma das melhores sapotáceas nativas aqui do Rio de Janeiro. A Biocambucá ainda sem determinação científica correta.